Nesta videoaula, vamos falar sobre a força elétrica e a lei de Coulomb. A força elétrica ela tem algumas características, como por exemplo, elas são de campo, ou seja, não é necessário contato entre as cargas para que elas interajam. Elas também podem ser forças de atração ou forças de repulsão. Formam um par ação e reação. Logo, a terceira lei de Newton ela é aplicada aqui também. Dependem do meio. Por exemplo, na água, a força é 80 vezes menor que no vácuo e geralmente são bem intensas, bem mais intensas que as forças gravitacionais. Além disso, elas são calculadas pela lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela vai descrever a interação eletrostática entre as partículas eletricamente carregadas. Ela foi formulada e publicada pela primeira vez entre 1783 e 85 pelo físico francês Charles-Augustin de Coulomb. Esse senhor aqui mostrado na figura, nessa foto, tá? E foi essencial para o desenvolvimento do estudo da eletricidade. Na verdade, eu li Charles-Augustin de Coulomb, né? Porque uma pronúncia aportuguesada, né? Porque no francês seria Charles-Augustin de Coulomb. O Coulomb, ele utilizou o que nós chamamos aqui de balança de torção. Este aparato, ele foi inventado por um engenheiro e também físico, o John Michael, ele era inglês, e esse aparato aqui, ele está presente em vários experimentos da física, então ele está presente em muitos dos maiores progressos da física. Ele é um aparelho capaz de medir torques muito pequenos, ou seja, forças muito fracas. E foi esse experimento aqui que permitiu ao Coulomb, lá por volta do século XVIII, medir a força exercida entre as cargas elétricas, além disso, o magnetismo e a gravitação. Então, vejam, uma balança de torção do tipo usada por Coulomb para medir a força elétrica está mostrado aqui nessa figura. Então, nós temos o filamento de torção, as esferas do núcleo carregadas e uma escala onde é possível medir o ângulo de rotação. Conhecendo esse ângulo de rotação, também é possível determinar qual foi a força necessária para promover essa torção. A esfera com carga negativa atrai a esfera com carga positiva, logo, a esfera positiva se move até as forças elásticas do filamento de torção equilibrarem a tração eletrostática. Então, aqui, como nós vemos, as cargas têm sinais opostos, né? Tem uma força de atração que promove uma rotação. Logo, essa rotação, o ângulo de rotação pode ser medido aqui pela escala, calculando assim a força que foi necessária, né, para produzir este torque. Então, essa força eletrostática, ela vai provocar uma torção no fio de prata. A intensidade dessa força vai ser proporcional ao ângulo de torção. E as medições do ângulo para diferentes cargas e distâncias entre as mesmas permitiu o estabelecimento da lei de Coulomb. Desta forma, a lei de Coulomb está descrita aqui na sua forma matemática. A intensidade da força de ação mútua entre duas cargas elétricas puntiformes, então se eu estou falando aqui de cargas puntiformes, elas possuem uma dimensão desprezível. Essa intensidade da força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então, vejam, aqui eu tenho duas cargas, Q1 e Q2.
que estão separadas por uma distância r. Cargas de sinais iguais se repelem, então eu tenho aqui a força que 2 exerce em 1 e a força que 1 exerce em 2. Elas possuem, né, por ser um par ação e reação, possui o mesmo módulo, possui a mesma direção, né? Então, a direção é na mesma linha aqui que une essas duas cargas. No entanto, elas possuem sentidos opostos. A força, então, elétrica aqui, para ser calculada, ela é dada por essa expressão, que é igual a K, que multiplica o produto da carga 1 vezes a carga 2, aqui nós vamos usar em módulo, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Aqui, vezes o vetor R, porque nós estamos falando do vetor força, né? Força é uma grandeza vetorial. Então, eu preciso determinar o I, J ou o K aqui, que representa essa força. Então, vejam, eu estou dizendo que a força elétrica, ela é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que estão essas cargas, né? Aqui na equação, F é a força eletrostática ou força elétrica, no sistema internacional é dado em Newton. K é a constante eletrostática, a unidade é igual a Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. R é a distância entre as cargas, dado em metros, e o R aqui é o vetor unitário na direção da reta que liga as duas partículas. O K, ele pode ser escrito, né, em algumas literaturas, encontra-se 1 sobre 4π epsilon zero. Epsilon zero é também uma constante, é a permissividade do vácuo. Logo, esse valor aqui é constante, o valor de K, né, da constante eletrostática, é igual a 8,99 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. E o valor da permissividade do vácuo, epsilon zero, 8,85 vezes 10 na menos 12, aqui nós temos o inverso, né? Coulomb ao quadrado dividido por Newton metro. Para aplicar a lei de Coulomb, eu trouxe este exemplo aqui. O exemplo diz: em um átomo de hidrogênio, o elétron está separado do próton por uma distância média de aproximadamente 5,3 vezes 10 na menos 11 metros. Calcule a intensidade da força eletrostática de atração exercida pelo próton sobre o elétron. Então, aqui eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa separadas por 5,3 vezes 10 na menos 11 metros. Então, eu vou desenhar aqui. Eu tenho o próton, tenho o elétron, um pouquinho menor que o próton, e essa distância aqui é uma distância de 5,3 vezes 10 na menos 11 metros. Aqui nós temos, então, cargas de sinais opostos, logo, essas cargas, elas se atraem. Por isso que nós temos aqui uma força de atração exercida pelo próton sobre o elétron. Aqui eu vou ter uma força. As forças, elas possuem o mesmo módulo, mesma intensidade,
mas estão em sentidos opostos. Aqui nós temos a força que o próton exerce sobre o elétron e aqui a força que o elétron exerce sobre o próton. Não posso esquecer a notação vetorial, porque são duas forças, ou seja, grandezas vetoriais. Como o problema está pedindo apenas a intensidade, nós vamos calcular o módulo dessas forças. Bom, como eu vou determinar o módulo, não preciso me preocupar aqui com a direção, com o vetor R aqui, tá? Então, módulo da força que o próton exerce sobre o elétron vai ser igual à constante eletrostática vezes a carga do próton vezes a carga do elétron, isso aqui em módulo, né? Dividido pela distância entre o próton e o elétron elevado ao quadrado. A carga do próton, ela é igual à carga do elétron, né, em módulo, e ela é igual a 1,602 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Então, né, aqui é o módulo dessas cargas, é igual a este valor. Então, como eu tenho carga do próton vezes a carga do elétron, basta eu elevar esse valor aqui ao quadrado. Substituindo aqui a constante eletrostática, nós vimos que é 8,99 vezes 10 na nona. Já vou colocar aqui o valor ao quadrado, 1,602, que é o valor da carga elementar, vezes 10 na menos 19 ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque a carga do próton é 1,602 vezes 10 na menos 19 e a do elétron é menos 1,602 vezes 10 na menos 19. No entanto, como nós estamos interessados aqui em módulo as duas são iguais, por isso eu elevei ao quadrado. Dividido pela distância entre eles, que é 5,3 vezes 10 na menos 11, isso daqui ao quadrado. Então, para isso, nós estamos fazendo para calcular a força que o próton exerce sobre o elétron. Calculando este valor, nós temos como resposta 8,21 vezes 10 na menos 8 Newton. Certo? Então, a força de atração exercida pelo próton sobre o elétron é este valor, 8,21 vezes 10 na menos 8 Newton. Então, é isso. Lembrando que as nossas aulas seguem pelo ambiente virtual e aqui no meu canal vocês têm a oportunidade de acompanhar as próximas videoaulas e exercícios relativos à nossa matéria. Para não perder nenhuma atualização, não esqueça de se inscrever neste canal e clicar no sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Espero que tenham gostado. Bons estudos!